Bom, hora de retificação. Hora de retificação. O Grupo Bandeirantes vem a público para fazer uma retificação. Os fatos envolvendo o caso Master estão sendo apresentados de forma equivocada e é preciso reapresentá-los. Não é verdade que Daniel Vorcaro foi várias vezes ao Palácio do Planalto. Não é verdade que Daniel Vorcaro foi recebido pelo presidente Lula. Não é verdade que Daniel Vorcaro contratou a mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Também não é verdade que Daniel Vorcaro contratou um ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Também não é verdade que ele contratou o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Também não é verdade que Daniel Vorcaro comprou bancos. Isso é tudo mentira. Parece meio maluco o que eu estou falando. Mas é porque a forma como os fatos são apresentados fica parecendo que Daniel Vorcaro fez as coisas sozinho. Que Daniel Vorcaro acordou e disse: vou virar banqueiro. E aí ele virou banqueiro. Pensamento mágico. Vou falar com o Lula. E aí ele estava diante do Lula. Quer saber? Acho que vou contratar um ministro da Justiça. E o contrato estava assinado. E agora eu quero um ex da Fazenda. Quem pode ser? Qual que está disponível aí? Um que ninguém quer, Guido Mantega. Vou pegar para mim. Quer saber? Estou sentindo falta de um contrato com a esposa de um ministro do Supremo. E se ela pedir 1 milhão, eu vou oferecer 3.600, não quero nem saber. Não é assim que as coisas funcionam. Só que, na hora que tudo fica bichado, fica parecendo que as coisas se dão pelo desejo do Daniel Vorcaro, o que é uma patetada. Não é assim. Sem a bênção dos poderosos, Daniel Vorcaro não existiria. O dono do Banco Master não ameaçou ninguém para assinar um contrato com a mulher do ministro do Supremo, para ter como consultor um ex-ministro da Justiça ou para ter assessoria de um ex-ministro da Fazenda. É importante que a gente saiba que Daniel Vorcaro quis comprar o Banco Master, mas isso aconteceu porque o Banco Central aprovou a compra do Banco Master. Depois, Daniel Vorcaro comprou outros bancos. Por quê? Porque o Banco Central aprovou a compra de outros bancos. Por que Daniel Vorcaro conseguia fazer um passeio de dinheiros e títulos podres e seja lá o que for, por fundos da tal da REAG? Porque a CVM permitiu. Vamos pensar o seguinte: existem formas de contratação. Por exemplo, você quer dirigir um carro por aplicativo. Você tem que aderir ao contrato da Uber, por exemplo. Você não pode chegar e falar: são nos meus termos ou eu não vou dirigir para vocês. Isso não existe. Lamentavelmente, você tem que aderir ao contrato. Você quer celebrar um contrato com plano de saúde. Você não pode dizer: é nos meus termos ou então eu vou para o concorrente. Ele vai dizer: vai. Você tem que aderir. Depois você vai ler na letra miúda, você vê a besteira que você fez em muitos casos. Isso é uma possibilidade. Agora tem o outro lado, que no futebol, e o nosso Humberto Ferretti conhece muito bem, certos talentos são contratados nos termos deles. Você quer o Cristiano Ronaldo no seu time, bicho? Paga o que ele quer. Paga o que ele quer. Agora, o Cristiano Ronaldo tá velho, já não tá mais jogando bola, que eu acho que vai acontecer quando ele tiver os 80 anos. Mas aí ele não vai mais jogar bola. Aí ele quer jogar no Ibis, aí o Ibis fala: bicho, não dá. É 3 café, 2 passes de ônibus e uma jujuba. Não dá. Aí tudo bem, mas por enquanto é nos termos do Cristiano Ronaldo. Mas existe um meio do caminho. Que é uma negociação. Aí eu pergunto: por que o Daniel Vorcaro iria
pagar 3.600 por mês para a mulher do ministro Alexandre de Moraes e apenas 250 mil para o ex-ministro Ricardo Lewandowski. Por quê? Porque ele fez questão de informar a ela que ele não toparia menos do que 3.600 para ela. Ela pediu 2 e ele falou, não, para. 2 não, é 3.600 ou a gente interrompe aqui porque isso me ofende. Ele não contrataria a Viviane Barsi por 250 mil como contratou o ex-ministro Ricardo Lewandowski ou por 1 milhão como contratou o Guido Mantega? Será que na negociação não foi ela que pediu um valor maior e ele cedeu? O Daniel Vorcaro, ele tomou a iniciativa de sair procurando essas pessoas e dizer, eu quero o Guido, eu quero o Lewandowski e eu quero a Viviane? Ou será que eles fizeram chegar ao Daniel Vorcaro a informação de que seria bom para o Daniel Vorcaro contratá-los? Eu não tenho a menor ideia. Mas como a Procuradoria-Geral da República decidiu que não existe o que investigar no caso do contrato da Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, a gente nunca vai saber, a não ser que o Daniel Vorcaro decida que é preciso esclarecer esses fatos, esses detalhes. Você acha que o Daniel Vorcaro, o Banco Master, chegou na Rio Previdência e falou, me dá 1 bilhão aí? Ou você acha que a Rio Previdência topou dar 1 bilhão para o Banco Master em troca de um agrado para alguém lá dentro? O que você acha que é mais provável? Ele oferecer, olha, temos aqui um negócio extraordinário, são investimentos garantidos, importante para o seu futuro, o futuro dos seus associados. Então, aqui está a proposta, o senhor avalia e no momento oportuno, se achar pertinente, por favor, entre em contato, estaremos à sua disposição. Você acha que foi assim a conversa com o pessoal do Master? Ou foi na linha Manolândia? Né? É nóis, parça. O que você acha? Eu não sei, mas o que você acha para botar 1 bilhão no Banco Master? Você acha que o parente do Daniel Vorcaro falou assim, tô querendo um resort, já sei, o melhor resort do Brasil fica no Paraná? Meu Deus, parece que pertence a parentes do Dias Toffoli, isso pode criar um problema de compliance para nós. E aí foram convencidos de que... Foi assim? Não sei. Mas você acha que foi assim? O CNJ foi desafiado a discutir o comportamento do Dias Toffoli em função desse assunto e entendeu que isso não está na alçada dele. E por que não está mesmo? O CNJ não cuida do Supremo Tribunal Federal. O Vorcaro foi na frente do Palácio do Planalto e falou, se eu não for recebido pelo presidente, eu não saio daqui. Em nenhum momento. Não vou sair daqui. É greve de fome. Teve um doido de um deputado, eu esqueci o nome dele, que ficou fazendo greve de fome porque o nome dele ia para o Conselho de Ética. Um sujeito insuportável que tem lá. Foi assim? Aí ele fez greve de fome também. Claro que não. O Guido Mantega levou ele lá. Foi um desejo do contrato celebrado. Foi um desejo do presidente receber. Foi uma obrigação. O presidente falou... Colocaram foi uma ameaça, ou o senhor recebe. Se for, isso é gravíssimo, hein? O que argumento o Vorcaro teria para ameaçar o presidente da República? Então, quando eu faço a retificação, eu quero dizer o seguinte, Daniel Vorcaro não nasce do nada. Surge um monstro, Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro conseguiu colocar bilhões e bilhões e dezenas de bilhões em CDBs no mercado porque encontrou um ambiente propício. O ambiente propício é uma garantia regulatória frouxa, um mercado ávido por produtos para poder distribuir, por essa guerra de assessorias e plataformas e o diabo que jogou os papéis dele como se fosse bom para quem investe. Empresas de auditoria que, como a gente está vendo,
viram passar boi, passar boiada, e quando você pergunta por que não viram nada, dizem que trabalham com as informações do cliente. Isso vale para o Banco Master, isso vale para os fundos da REAG. Fundos da REAG auditados pela PwC, por exemplo. Eu quero saber como é que funciona esse negócio. No mundo ideal, que não existe, e se vier a existir, não vai ser inaugurado no Brasil. No mundo ideal, a CVM é composta por dirigentes técnicos, com algum perfil político, influência política aqui ou ali, mas não é alvo de barganha. O presidente da CVM tem que ser indicado pelo presidente do Senado, pelo Centrão. E aí, se o Lula não indicar, também não nomeiam o Jorge Messias para o Supremo. Então tem que botar um novo presidente da CVM. Aí virou várzea, né? Mas não. No mundo ideal, os dirigentes da CVM seriam selecionados entre os melhores perfis técnicos para regular o mercado. E a CVM teria a melhor estrutura para regular um mercado que se aproxima de 20 trilhões de reais em fundos e que hoje não tem estrutura nenhuma e que arrecada mais de 1 bilhão de reais num fundo que é feito para fiscalizar o mercado e que vai lá, o povo do governo toma o dinheiro e cobre buraco de um orçamento esburacado, né? Um orçamento que transforma déficit em superávit. Então a CVM fica sem gente, sem concurso, sem estrutura, sem tecnologia e com um corpo dirigente político ou com influência política. E aí fica complicado. No mundo ideal, o Banco Central, que por 6 vezes aprovou o Daniel Vorcaro como dono de um banco, porque ele comprou o Máxima, depois comprou o Indusval, depois comprou o Banif Brasil, nem lembro o nome dos bancos todos. Mas cada vez ele ia no Banco Central. Quando eu digo ele ia, obviamente ele não ia, mas o Master ia. O CNPJ se fazia representar no Banco Central com pleito. E esse pleito foi atendido. Então nós temos um sistema em que o Master se estruturou porque contou com o apoio do Banco Central, porque contou com o apoio do FGC, porque contou com o apoio da CVM. E se manteve porque contou com o apoio voluntário destes personagens. No filme Poderoso Chefão, que é ótimo, o Michael Corleone, conversando com a Kay, que viria a se tornar a mulher dele, na festa de casamento da irmã, na cena de abertura, não é a cena de abertura, mas na parte em que o filme abre, ele está contando, conversando com a Kay, e chega um cantor, o Johnny Fontaine. Chega, e aí vem uma febre, ele era um cantor super famoso, super importante. Ele chega, e aí a Kay pergunta, quem é esse? Esse é o Johnny Fontaine, então. E aí ela pergunta a história dele e ele diz que o Johnny Fontaine tem uma dívida de gratidão com o pai do Michael Corleone, que era o Poderoso Chefão, interpretado pelo Marlon Brando. E ele disse que o Johnny Fontaine estava amarrado por um contrato que prejudicava a carreira dele. E eles queriam que ele assinasse o distrato, o dono da banda assinasse o distrato e liberasse o Johnny Fontaine para fazer outras coisas. E então o Johnny Fontaine conseguiu, graças à ação do pai do Michael Corleone, graças à ação do Poderoso Chefão. E ela perguntou, mas como foi? O que ele falou? Não, o meu pai, ele ofereceu um argumento irrecusável, que de duas uma, ou a assinatura do dono da banda estaria no papel, ou os miolos dele. Então, esse é um jeito de negociar. Mas vamos combinar? Não teve isso no Banco Master, certo? Contratos milionários foram assinados de comum acordo, ainda que um dos lados, a gente não sabe qual, pode ter sido pressionado. Provavelmente quem pagou. Porque 3.600 não é possível que
em algum momento isso não tenha gerado um certo espanto, porque não tem nenhum contrato de 3.600 lá. Tem o de 1 do Guido. Por que não 1 para Viviane Barsi? Tem o de 250 do Ricardo Lewandowski. Por que não 250 para o Guido Mantega? Né? Então, o Guido Mantega deve ter feito, pela lógica matemática, pura e simples, 4 vezes mais do que o Lewandowski. E a Viviane Barsi, 15 vezes mais do que o Lewandowski. Eu não sei o que vale 4 vezes mais. A audiência com o presidente da República vale 4 vezes mais? Se o Lewandowski eventualmente não fez nada, talvez. Mas e 15 vezes mais? O que vale 15 vezes mais? Eu não tenho a menor ideia. E também não vamos saber. Porque a Procuradoria-Geral da República diz que não tem o que investigar. Para ficar claro que o caldo de cultura, o ambiente esquisito é que produziu esse escândalo. Porque ninguém joga sozinho. Ninguém consegue fazer um Banco Master sozinho. Não é possível que ele não tenha sido incensado, promovido, patrocinado, não no patrocínio ele que pagava, mas patrocinado no sentido de apoiado, como a gente viu, por instituições importantes, a autarquia CVM, o Banco Central, o apoio desses políticos, apoio no judiciário. Mas se o PCC tentar oferecer um contrato extraordinário para alguém na República, é provável que não consiga. Então você não pode ser do PCC, você tem que ser uma pessoa que não seja do PCC. Mas ao mesmo tempo, você não consegue hoje, um empresário que está nos ouvindo agora, um franqueado, fala, quer saber, eu vou contratar um desses personagens que você citou para me ajudar. Não vai conseguir também, não vai ser nem recebido. Então, só é recebido ou procurado porque sentiram alguns um cheiro de oportunidade. O Banco Master contrata o escritório da mulher do Alexandre de Moraes, contrata o Guido Mantega, contrata o Ricardo Lewandowski, não é em 2021, quando o Banco Master não estava na boca do sapo, o nome do Daniel Vorcaro, do Banco Master, não estava. Nem em 22, nem em 23, aí 24 começa. 24 a coisa se complica. E quando as coisas se complicam em 24, o sistema político, o sistema dos poderosos começa a se mover e começa a cercar o Banco Master. E o Banco Master começa a cercar o sistema e eles dão aquele abraço gostoso. Você me ajuda e eu te ajudo. Quem procurou quem, a gente não sabe. Diz lá o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que o Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro, falou, eu estou procurando um jurista aí, o que você acha, hein? Jacques Wagner, que não é graduado, não tem curso superior e não é graduado, e, portanto, não é formado em direito, não tem a menor ideia de quem poderia ser um bom jurista. Mas ele falou, olha, você sabe que coincidência, Augusto. Sabe quem está saindo do Supremo? O Ricardo Lewandowski, bicho. Rapaz, como é que eu não pensei nisso? Vai lá e contrata o Ricardo Lewandowski. Então, a estrutura se mexeu. E essa parceria criou esse monstro que a gente está vendo, que é um escândalo que vai sobrar para a viúva, vai sobrar para a gente, vai sobrar para a sociedade. O BRB, você acha que ninguém no mercado privado quis comprar o Master, nada, ninguém viu valor no Master quando ele estava bichado, mas o BRB meteu 12 bi no Master. E o Master entregou para o BRB um monte de lixo que não valia 12 bi. Ninguém sabe quanto valia ainda, estão apurando. Mas já saíram os primeiros números de que essa brincadeira pode custar 5 bi de buraco. 2.600 que o Banco Central já mandou o BRB aportar. Quem é que vai aportar o 2.600?
controlador, na proporção do seu controle, e os outros acionistas. O controlador chama-se dinheiro público, porque o controlador é o governador. Quer dizer, governador. É representado pelo governador do Distrito Federal, que vai ter que botar dinheiro. Então é dinheiro das pessoas, o dinheiro do contribuinte vai entrar ali. Uma coisa doida. O Fundo Garantidor de Crédito tem dinheiro público. Por quê? Parte da recomposição do fundo vai ter que ser feita com dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, entre outros bancos privados também, que vai aumentar o custo do sistema financeiro, porque os bancos privados vão ter que aportar um dinheiro a mais, vai aumentar o custo dos bancos. Custo dos bancos é custo de captação, redução da remuneração do seu dinheiro, aumenta o valor, a taxa do empréstimo. Não dá para você dizer que essa coisa é impune. Fora que você imagina a quantidade de impostos que deixaram de ser recolhidos, as confusões todas. Então, eu fiz uma alegoria, né, uma brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade. Não haveria Daniel Vorcaro e escândalo do Banco Master sem a bênção do sistema político, sem a bênção dos poderosos, sem os vários chupins que foram arrancar algum ali também, sem as várias instituições que não se moveram, seja porque não quiseram na física, seja porque a estrutura regulatória e a legislação é permissiva. E aí está lá o Daniel Vorcaro com tornozeleira. Por enquanto com tornozeleira. A gente não sabe qual vai ser o desfecho. E o dinheiro desaparecido, porque esse dinheiro desviado, e tem um monte, ele está em algum lugar. Está em algum lugar. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre isso também, 11 999 592 100.